Deixa eu só fazer um breve apanhado aqui, um xadrez que eu fiz ontem à noite aqui, hoje repercutiu muito, muita gente meio assustada aí com o xadrez, onde eu falo da possibilidade de uma tentativa de golpe nas eleições, que não é mistério, isso aí já está nítido aí. Se tem algo que o Bolsonaro não é sutil. Mas um componente novo que tem sido pouco analisado pela mídia aí, que é essa questão dos interesses militares. Empresas de militares aí que estão começando a ganhar apetite em relação ao Estado brasileiro. Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês terem uma ideia das peças do xadrez, para não ficar um negócio solto no ar também. O primeiro ponto, o desmonte da velha ordem. Ou seja, você tem uma crise hoje mundial, uma crise do multilateralismo, uma crise do modelo de democracia do Ocidente e uma crise nos modelos de mediação de conflitos. Então, isso aí, e também com o avanço das redes sociais, teve uma desorganização do mercado de opinião. Então, tudo isso provoca um caos político e um descasamento entre opinião pública e política, que acaba levando aí a manobras oportunistas aí em todas as áreas. Daí eu pego a guerra da Ucrânia. É interessante quando você pega... Qual foi a análise que o Putin colocou? O Putin quer retomar a grandeza do Império Russo, aquele negócio todo. Então, ele faz uma análise. A análise é o seguinte: Estados Unidos com uma liderança débil, que é o Biden, a União Europeia em declínio com o Brexit e com a saída da Angela Merkel, a OTAN, que é uma instituição atrás de uma vocação, e a Ucrânia, que estava num desmonte político, aí a ponto de ter eleito aí um humorista. Em cima disso, ele faz a análise dos riscos que ele teria invadindo ameaçando de guerra a Ucrânia, e estima qual é o limite das represálias que sofreriam. E, em cima disso, define uma estratégia para enfrentar as represálias. Mas, quando entra o componente guerra aí no cenário, muda tudo, todos os personagens mudam. Então, o Biden vê na guerra a possibilidade de se fortalecer politicamente e unificar um país rachado ao meio, que são os Estados Unidos. A União Europeia e a Alemanha vê a possibilidade de reativar o espírito da União Europeia, fortalecendo a Alemanha novamente. E quando você pega o humorista, lá, o presidente da Ucrânia, ele acaba empoderado, vira herói pela mídia mundial. E daí você tem uma marcha da insensatez que é complicada. Essa marcha da insensatez faz com que você tenha a guerra, aí, a Rússia invadindo, ocupando, problemas humanitários de monte, e na outra ponta você tem em uníssono um estímulo à guerra do outro lado. Você tem, digamos, que a gente chama aí o imbecil coletivo, que é um termo cunhado lá atrás pelo Ortega y Gasset, que vale para a mídia aqui, que você cria aquelas unanimidades. Aqui no Brasil, se alguém ousa falar que você tem que ter negociação, e você tem que ter negociação, você não vai colocar no corner uma maior potência nuclear aí, porque isso vira uma guerra mundial. O pessoal cai matando em cima porque você cria o mesmo efeito de manada que você teve na Lava Jato e teve em episódios criminais e tudo, que é o que caracteriza aquela análise binária que caracteriza a mídia. Daí você tem um terceiro ponto, que é chamada teoria do choque, que foi estudado lá por especialistas americanos. Quando você tem um choque, seja um choque climático, que nem ocorreu em Nova Orleans, seja um choque político, que nem foi o impeachment aqui, você tem uma desestruturação institucional do país e abre espaço aí para os grandes negócios com a área pública. Qual o maior exemplo? A Rússia. Nos anos 90, quando você tem a Glasnost desestabiliza a Rússia, e daí você tem um pacto entre a elite do Partido Comunista, que se apropria dos bens industriais da Rússia, criando esse modelo fantástico aí, que é um autocrata garantido aí por uma geração de bilionários que se fez em cima do Estado russo. No caso brasileiro, o impeachment foi o mesmo modelo. Você tem a desestruturação da política, você tem um avanço em cima dos negócios do Estado. Num primeiro momento, os beneficiários são o capital financeiro, mas começam a entrar os militares nesse jogo. Então, nesse xadrez aqui, eu vou colocar o link depois aqui, eu mostro
umas 5 matérias que nós fizemos mostrando o envolvimento de militares da reserva, obviamente, com negócios, inicialmente negócios mal cheirosos, aí pequenos, os golpes que estão dando aí na área da saúde, os golpes na área de engenharia, a questão das vacinas que explicitou esse modo de operar, mas eles perceberam o caminho das pedras aí. Então, digamos, esse modelo de interesse militar nos grandes negócios do Estado vai ser um dos grandes obstáculos que nós vamos enfrentar aí para esse pessoal sair do poder. Então, você tem um quadro nítido aí pela frente, que já foi cantado, se o Lula não ganhar por grande margem, vão alegar fraude nas eleições, vão propor essas grandes concentrações populares que o bolsonarismo ainda conhece, e fica incógnita, como vai ficar o poder militar? Isso num país com pouquíssima tradição na área, tradição democrática. Eu publiquei aqui um trecho daquele livro, Como Morrem as Democracias, que virou um clássico, e ele colocava aqui um dos pontos centrais de golpe. Olha só, olha isso aqui. Trata-se, que eles chamam o jogo duro institucional. Trata-se de uma forma de combate institucional cujo objetivo é derrotar permanentemente os rivais partidários e não se preocupar em saber se o jogo democrático vai continuar. Foi o que fez Barroso, Fachin e todo aquele eixo da Lava Jato. E a grande questão é, daqui para frente, como vão se comportar as instituições dentro de um novo quadro? Como vai se comportar a mídia?